Meus caros amigos, boa noite. Estamos para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou dar sequência desses vídeos que eu venho fazendo, essa cronologia de gravação da história mafranita, dentro das letras hebraicas que vai se processando. Nós já começamos com o Aleph e já estamos parados no Yud. Hoje vamos fazer a gravação História Mafranita Yud, o tempo dos 10 patriarcas. Vamos falar dessa questão antediluviana, porque a gente já vinha falando da criação dos céus, da terra e a criação da humanidade. O código Ada, que nós falamos no último vídeo, e depois fizemos aquele vídeo intermediário para que as pessoas possam ter a compreensão. Mas antes já de gravar, já vou pedindo aos meus amigos, vão se filiando aí no canal, aí tem uma tarjinha vermelha aí, bem embaixo aí, ó. Se você está passando pela primeira vez, você já não deixe de se filiar. Vá ali, já se inscreva, ative o sininho de notificação, para quando eu gravar um vídeo, você já sabe. Já chega a notificação no teu e-mail e no teu canal. Então, minha gente, vamos fazer esse trabalho, vamos divulgar as ideias. Agradeço muito aqueles que têm compartilhado este vídeo. Agradeço também aqueles que têm feito seu comentário embaixo, dado seu like, porque isso tudo ajuda a crescer o canal e ajuda a crescer o nosso entendimento. É preciso fazer um esclarecimento em relação ao vídeo penúltimo que eu gravei, quando eu coloquei lá sobre o grau de elevação de estudo do grau 33. Muita gente pensa, por que grau 33? Grau 33, gente, existe na maçonaria, existe na filosofia, existe na Midrash, existe, por exemplo, em todos os âmbitos de estudo quando se refere à filosofia. E eu digo para vocês o porquê do grau 33. Grau 33, ele vem de uma origem muito lógica do ser humano, que é o crescimento do ser humano. Quando o ser humano está gerando no ventre da sua mãe, é natural que a primeira célula que vai surgir é o coração, é a célula nervosa. Mas depois da célula nervosa começa a haver a calcificação do feto e ali começa a surgir os primeiros ossos. E o primeiro osso que surge é o chamado osso luz. Osso luz, que fica no quadril do ser humano, é um osso parecido com um triângulo, ele tem 7 orifícios, por isso é chamado osso luz. Ele tem uma resistência tão grande que pessoas que fazem análise cadavérico já há muitos anos, desse osso afirmam que esse osso não se destrói nem com fogo, nem com água, com nada. É o único osso do ser humano que fica permanentemente na terra e se petrifica e não se destrói. Porque é a partir deste osso que começa o ser humano. Então ali, por exemplo, esse primeiro osso, ele surge, por exemplo, como um broto de uma árvore, vai brotando a coluna vertebral. E a coluna vertebral do ser humano, ela é formada por 33 vértebras. Essas 33 vértebras vai surgindo em camada, uma em cima da outra, até que na 33ª, daí vem a cabeça, o crânio fica em cima da 33ª vértebra. Então isto é, sim, na filosofia, o grau de elevação. Que isso quer dizer? Significa que o ser humano, para crescer em estudo, tem que crescer da mesma forma que ele evolui e cresce quando ele é uma simples célula. Quando um simples espermatozoide se liga com o óvulo e começam a trabalhar 2 células, já vão para 4 células, 8, 16, e aí vai de par em par crescendo
até formar as milhões de células humanas que forma o ser humano. E o ser humano, gradativamente, a maneira que cresce a coluna, vai crescendo os ossos da perna, vai crescendo os ossos, o fêmur. E depois da coluna, quando a coluna se sustenta já no grau 33, que começa a formar o crânio, aí é que vai surgir os braços, que são os últimos. Então, é desta elevação que surge o grau 33. O que é o grau 33? Eu explico para vocês. É o crescimento de vértebra em vértebra, uma sobre a outra, em camada, até chegar à cabeça. Então, de maneira que a pessoa que está iniciando um estudo, ela é apenas o osso-luz, que está em fase de construção. Depois tem o nível primeiro, vai o segundo, o terceiro, o sétimo, até que ele atinge o grau 33. Que aí, depois que atingiu o grau 33, vem somente o crânio, aí a cabeça. Então aí é o mestre, é o grão-mestre. Vocês entenderam agora? Então agora ficou bem claro essa questão do grau 33. Mas eu falando, minha gente, do sistema da história criacionista, e falando daquele código que Deus criou, que é o código que representa o 777, que na palavra Adam, ela indica que foi criado 4 homens e 5 mulheres, das quais uma se perdeu, que era Lilith, ficando 8 grupo humano, dos quais, por exemplo, surgiu 4 patriarcas, o patriarca Adão, né, que também é um dos Ada, né? Aí o patriarca Havilá, o patriarca Nod e o patriarca Cush, que formaram as primeiras civilizações na face da Terra. Então Ada foi constituído por Deus como rei, como patriarca rei deste povo. E ele, depois que ele sai do paraíso, esse povo fica no paraíso um longo período vivendo lá, mas aí de repente, pela desobediência, é obrigado a vir lavrar a terra e vir trabalhar a terra, e quando eles caem na terra, aí no ano 434 mil, né, que era um tempo cósmico, os senhores sabem muito bem que esse tempo cósmico antediluviano é um tempo que mexe com a cabeça de qualquer estudioso, porque qualquer estudioso da área, que desde o tempo dos estudiosos mais antigos até hoje, por exemplo, ele inculca a mente humana quando você trabalha, porque não é ano tropical como esse nosso, ano de 365 dias e um quarto. Não é. Esse tempo que foi de antediluviano, o tempo dos 10 patriarcas, foi um tempo cósmico, diferente. Até mesmo no entendimento antigo, através de Berosso, na Babilônia, quando Alexandre o Grande quer construir a história da Grécia, ele não tinha história, a Grécia nunca teve história, nem Roma teve história. Precisaram ir atrás da Babilônia e do Antigo Egito para construir a história. Por quê? Porque o Antigo Egito tinha um acervo muito grande construído nas pedras da pirâmide, existia uma história oral muito ampliada e uma história positiva, escrita em pedra. Os babilônios da mesma forma tinham. Então o que acontece? Aí por volta do ano 300 antes da Era Comum, o Alexandre, desejando criar aí uma história para a Grécia, ele determina. Depois Alexandre morre e os seus sucessores, no caso os Seleucidas na Síria e os Ptolemaida no Egito, eles tentam levantar essa história que era um projeto antigo do Alexandre de criar uma história universal e provar para o pessoal qual foi a origem e a genealogia do mundo. Então Berossos faz um levantamento, o sacerdote Berosso é contratado pela Seleucida para fazer um estudo desde do que ele tinha conhecimento. Nas pedras de cuneiforme, na biblioteca de Assurbanipal, que era uma florescente biblioteca já no ano 723, quando Roma estava começando, quando Roma ainda estava reduzida a 2 homens que mamavam numa loba, né? Segundo a lenda, 2 homens que mamavam numa loba, ainda estava começando, a Babilônia já tinha uma história ampliada. A biblioteca de Assurbanipal,
Depois o Egito também tinha uma brilhante biblioteca, das quais foi contratado o sacerdote Maneton para escrever e compilar, porque os gregos queriam que houvesse a diversidade. Os gregos não acreditavam na história judaica. Aí que é o negócio que eu quero chegar. A história judaica já tinha um princípio muito mais antigo do que a história da Grécia. Mas a história do judeu, com tudo os 70 sábios que já tinha escrito e compilado a história judaica ali por volta do ano 500, o ano 400, quando eles ainda estavam na Pérsia, o judeu compilou essa história. Mas o Alexandre não acreditava na história do judeu, ele precisava de um elemento maior. Os Seleus, daí os Ptolomaida, por exemplo, eles precisavam então, por exemplo, os Ptolomeu do Egito precisavam de uma história mais avançada que levasse também o conhecimento deles, porque o judeu só falou do povo judeu. Entendeu? Foi inteligente, né? Cada um constrói a sua história. Ninguém é obrigado a falar da história dos outros, minha gente. Ninguém é obrigado, cada um tem que escrever a sua história. Por que que o índio não tem história? Porque a história do índio tudo é oral. Foi uma história oral e ele não compilou a sua história. Tem uma história riquíssima, lindíssima, que é a história deles. Mas tinha que ter sido compilado ou contado de pai, avó, tinha na história oral, uma história oral bastante avançada. Os africanos já tinham uma história, que eles tinham os griots, né? Os griots já era sábio, mestre que contava a história de pai a filho. Então os africanos tinham uma história muito mais avançada e tem do que o nosso povo mesoamericano, o nosso povo pré-colombiano, que se diz aí na história, definiu como povos pré-colombianos. Mas então é o seguinte, o que ele precisava? A Grécia precisava de alguém que falasse como que foi a origem do mundo, mas tinha que dois lados falar, ou ia falar pelo lado egípcio, pelo lado babilônico, para daí eles fazerem uma comparação com a história do judeu, para ver se realmente batia. O que aconteceu? Todas as histórias foram unânimes em afirmar que Deus ou os deuses criaram o homem, né? Então surge lá, por exemplo, na Babilônia, por exemplo, parte de Marduk, Nimrod, Enkiu, Enlil, e que foi o criador de tudo. Mas a história de Enlil e de Enki, da qual surge a deusa Inanna, é a mesma praticamente, não desmente quase nada. E os 10 reis longevos que eles falam que reinaram num período antes da grande enchente, onde o último, Silsudra, lá no mito de Gilgamesh, você vê lá quando Silsudra faz um barco para escapar. É a mesma história do judeu, simplesmente com nomes diferentes. Silsudra, para o hebraico, era Noa, para nós do português, Noé. Então vocês entenderam como é que eu quero chegar e quero mostrar para vocês de que forma que funciona a história. A história ela é escrita de uma forma, por exemplo, pegando a história oral e os documentos que você tem. E na época, Berosso tinha um documento, um acervo muito grande que era, por exemplo, as ruínas da biblioteca de Nínive, que já é uma biblioteca avançada no ano 725. Tinha também a biblioteca de Hammurabi, que era um dos reis mais antigos da Babilônia, tido ali, não era o mais antigo, mas era um dos mais antigos, porque a raça semita, aquela raça que escapou da grande inundação, que é lógico que eu tenho falado claramente que quando aquele patriarca Nod foi indo para o Oriente, ele foi avançando, a descendência de Caim e do patriarca Nod avançou para o Oriente, chegou na Índia, chegou no Japão, depois atravessaram o Estreito de Bering, né? E chegaram no Alasca, chegaram nos Estados Unidos e vieram, sabe aonde? Vieram no Vale do México e nos Andes,
que foi depois surgir o que nós chamamos de Azteca, Incas, né? E os Maia. Você entendeu? Aonde essas tribos chegaram? Claro que sim, vieram de lá. Agora, o que acontece? A outra parte subiu para o norte, foi para a Europa, para o Cáucaso, formaram a região além Danúbio, foram para as terras geladas, formando aquela geração de polaco que tem lá, por exemplo, a chamada raça ariana. Por quê? Por que existe isso? E a outra que desceu para o sul e veio para a região de Kush, patriarca Kush, veio para a região da Etíope, formou a região dos africanos. Naturalmente, prova de que Deus criou esses 4 casais e com terra um pouco diferente das terras do Adamá, que era o barro, o lodo. Jamais foi criado um único homem e uma única mulher. Ele foi criado 4 homens, 5 mulheres, uma Lilith, que vocês conhecem bem, porque muita gente já me interpelou, disse assim, mas a Bíblia não diz isso, meu Deus do céu. Eu não consigo entender como tem pessoas que lerem as Escrituras Sagradas, lerem a Bíblia e interpretam no pé da letra. Olha, uma pessoa dessa, nós sabemos que se for fazer qualquer concurso público, gente, tem que ter interpretação de texto. O que é interpretação de texto? Conhecer o espírito da narrativa. Saber o que o autor queria dizer com aquilo, é ler nas entrelinhas. Agora pega a Torá, que é um código. A Torá, desde o Perek Erá até o Perek Sheva, que é o capítulo 1 até o capítulo 7, é totalmente código, código em cima de código. Somente um estudo avançado, através de cabalista, numerologista, dentro de uma gematria, para construir toda a interpretação que formou a Midrash. Isso foi anos e anos de estudo dos sábios judeus. Era um corpo de 70 homens que vieram desde o século 7 antes da Era Comum, estudando até hoje e ainda continua estudando. São milhares de sábios que debruçam sobre o entendimento. Por isso, quando você fala em Torá oral, tem muita gente que fala em Torá, pensa que é aqueles 5 livros de Moisés, sabe? E no pé da letra. Não é isso, não, minha gente. A Torá, ela é composta pela Torá, pelo Taná, é composta pela Midrash, o Guemará, o Talmud, todo o conjunto de estudo e interpretação das leis, o Zorra e a Cabala. Tudo isso faz parte da Torá. O Cabalá, Torá. Então, minha gente, é preciso entender isso aí. Quando eu digo Ada, o nome está claro, está escrito ali aquele código formado. É muito fácil de entender que o código dos 12,7 que eu já citei aqui, dá a idade do universo. A potenciação de 7 elevado à potência de 12 da idade do universo. O radiano, os eons que no hebraico é colocado ion, que é confundido com o dia de 24 horas, que não existia no tempo da criação, porque não tinha sido criada a Terra ainda, os componentes da Terra não existiam, como que existia dia? Dia terreno, podia ter dia sim, mas dias divinos, o que é outro tempo galáctico. Então, minha gente, este outro tempo dos Ion se confunde com o Éon dos gregos, que é aquele tempo radianozoico, arqueanozoico, que vem vindo daquelas eras, que chega a durar 777.777.777 anos. Entenderam? Por isso que quando fala que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos de idade, as pessoas se assustam. Não pode, tem 5 mil anos. Negativo. Não é 5 mil anos. Existem sim calendários, como o nosso, que marca 2020 anos, a partir de um corte no tempo. A partir de quando Roma se torna um império. Entenderam?
né? E quando Roma constrói tudo o cristianismo e dá como início do nascimento do Deus cristão. Então dá como início do nascimento de Jesus. Você entendeu como é que funciona? Agora, o judeu já tem um início de 5.700, um calendário de 5.781 anos, dos quais já vem antiguíssimo isso aí, baseado no dito tempo da criação. Mas os rabinos entenderam isso, que não é esse calendário, não funciona dessa forma mais. Esse calendário marca provavelmente um período, um corte no tempo, pouco mais além de Abraão. Porque foi entendido que o espaço para trás do dilúvio era de 1656 anos, quando na verdade é um estudo, mostra os estudos de Berosso, e o próprio Manetón acaba corroborando com o estudo de Berosso, porque ele constrói um estudo paralelo lá em outra época, longe, ele lá no Cairo, no Egito, em Alexandria, escrevendo no Egito, Berosso escrevendo na Babilônia, 3.000 quilômetros, e em tempo que não tinha comunicação. Cada um escreve, e as suas escritas, baseado no que tinha de documento, bate. Mais ou menos se fecha. E aí um terceiro, que é a história judaica, que mais ou menos se fecha. Então, esse 1656 anos pode ter sido 1656 Charles, que é a medida de tempo da antiga Babilônia, que equivalia a 3.600 anos. Agora, não me pergunte 3.600 anos se era tropical, se era cósmico ou se era galáctico. Porque não há como saber esse tempo, se era, em qual tempo ele estava definido. Porque nem as escrituras explicam o porquê que os patriarcas daquela época viviam quase 1000 anos no nosso tempo de hoje. Vocês entenderam? Agora, minha gente, você pega e vai ler uma escritura sagrada, uma Bíblia, do Perec 1 até o Perec Sheva, né? O Perec Shish, aí o 6, fala naquele gigante. E havia gigante na terra, e os filhos de Deus estavam se misturando com os filhos dos homens. O que você entende por isso? Ora, como assim? Se Adão era o único homem, e tudo surgiu de Adão, como é que ia ter os filhos de Deus e os filhos dos homens? E os nefilins eram gigantes, era o homem de renome. Quer dizer, se era o gigante, era maior do que a raça humana que estava imposta ali, ó. Veja bem essa questão. Por isso que eu digo, ó, Zacarias Sitchin, leia o Zacarias Sitchin, porque Zacarias Sitchin é um grande estudioso erudito bíblico, homem que tem um grande conhecimento, um americano da Universidade de Oxford, renomado, e é um homem criacionista, não é ateísta não, é criacionista, só que é um erudito bíblico que escreve e fala com conhecimento. Outra coisa que é bom vocês lerem, também, livro de Enoque. Leia o livro de Enoque. Leia o livro de Adão e Eva. Leia o livro de Jasser, o Justo. Viu? Quantas literaturas tem para vocês lerem? São livros antiguíssimos, que ficaram de fora dos cânones das Escrituras Sagradas, mas que faz parte da literatura, do Midrash, faz parte de todo aquele entendimento, por exemplo. Se você ler qualquer um desses livros, não desmente a Bíblia, não. Não existe nenhum livro, eu já li todos eles. Eu já li livro de Adão e Eva. Estou lendo, inclusive hoje estava lendo o livro do Justo, o livro de Jasser. É um livro excelente para você ler, porque ele fala e complementa as entrelinhas da Bíblia, mas não desmente nada do que está na palavra de Deus. Agora você pega a Bíblia que Moisés tinha uma missão para levar para o povo egípcio, para o povo israelita, que era tirar o povo do Egito,
e construir um Estado de direito para esse povo, construir um Estado físico, territorial e construir um Estado espiritual. Essa era a missão dele. A missão dele não era falar da genealogia da Terra, a genealogia humana. A genealogia humana foi estudada por outras pessoas que escreveram, né? É atribuído ao próprio Moshe Rabbeinu a escrita do livro de Jó. Mas o livro de Jó também é um importante livro para ser lido. Por isso que eu digo, livro de Adão e Eva, leiam. Leia o livro de Enoque. Leia o livro de Enos. Livro de Jácio. E leia o livro de Noé. Porque é importantíssimo, todos esses livros têm um conjunto de sabedoria muito grande. Eu podia ficar até amanhã cedo falando aqui, gente. Mas com os meus vídeos em sequência, e eu já estou atingindo 20 e tantos minutos aí, eu sei que vocês não vão ter tanto tempo para assistir esses vídeos, mas eu gostaria que, para quem ficou até o final, dê o like se gostou, compartilhe, se inscreva no canal se estiver passando pela primeira vez, e espere que tem mais. Sempre, de cada 3, 4 dias, eu vou estar aqui com uma coisa nova, trazendo informação para vocês e compartilhando o meu conhecimento com vocês, que é isso que eu quero. Eu quero formar crânio, formar cabeças pensantes, pessoas que saibam pensar e avaliar, interpretar texto, como Montesquieu escreveu, o espírito das leis. O espírito da lei é você interpretar o que o legislador queria dizer. O espírito da narrativa é interpretar o que o narrador quis colocar, o que ele quis escrever. Se faltou palavra para ele, mas no espírito da narrativa, o que ele queria dizer, você tem que entender nas entrelinhas. É isso que se chama interpretação de texto. E um texto simples, você já tem que saber interpretar. Você imagine um texto bíblico, onde um livro que do capítulo 1 até o capítulo 7 é só código. Tem que ser interpretado por cabalistas, por pessoas que saibam interpretar, conhecer, com estudo avançado. Não é assim da noite para o dia. Não é lido. Um simples iniciante da Torá vai ler lá e vai quer querer debater, quer abrir debate, mas não conhece nem a Torá, não tem noção da Torá, não sabe nem o que está escrito na Torá. Tem coisas que tem pessoa que tenta abrir debate, mas vai ver lá, ele nem conhece que as relações incestuosas são proibidas pela Torá. Tem gente que nem conhece isso. Tem gente que não sabe o que está escrito no Devarim e no Vaiklá, que é o Deuteronômico e o Levítico, as leis da pureza. Tem gente que não conhece. Então como é que vai discutir, meu Deus do céu? Como é que vai debater? Você não conhece nada, não conhece o Zorro, não conhece nada do que está escrito. Não conhece a Midrash, a Guemará, nem a numerologia, desconhece tudo. E daí o sujeito está ali, por exemplo, vagando, então ele tem que aprender. Esse tipo de gente tem que aprender com quem sabe. Não é que eu queira ser o entendido, não. Eu estou aprendendo com os rabinos, eu estou aprendendo com as pessoas, eu aprendo com as pessoas humildes, que traz conhecimento para a gente. A gente tem que aprender. Tem que ensinar e aprender. Eu ensino e aprendo. Não é que eu sei tudo, não. Sei não. Nunca. Eu sei que nada sei, dizia Sócrates.